Em entrevista que está conversando com a secretária Jaqueline Vieira da Silva, Recursos Hídricos e Meio Ambiente. Marilei. Secretária, o Cerrado, o bioma predominante no estado, no Centro-Oeste, foi por muito tempo considerado um bioma meio que esquecido, meio patinho feio, vamos assim dizer. Não tinha tanto o ressalto que tem a Amazônia, né? Então, outros biomas que a Mata Atlântica. Então, a gente está vendo que o Cerrado, com o passar do tempo, nós fomos dando mais estudos, assim, conseguindo mais estudos sobre as plantas do Cerrado, como sendo o berço das águas. E, efetivamente, o Cerrado ainda não tem essa proteção legal, jurídica, como bioma. Então, no Fórum de Secretários foi se discutido isso. Qual é essa finalidade, como que funcionou, que o senhor esteve no Tocantins, inclusive? O Fórum dos Secretários do Bioma Cerrado é um fórum criado em 2011, no início dessa gestão. Teve toda uma mobilização de Goiás e do Tocantins, são 13 estados que participam desse fórum. E o fórum nasce realmente com essa preocupação de aumentar a rede de proteção do bioma cerrado e de realmente fazer com que ele seja patrimônio nacional. Nós estamos aguardando a PEC 115 há mais de 14 anos. Então, agora, a nossa proposta, a proposta do fórum é criar a lei do cerrado. Então, nós reunimos de 2 em 2 meses, vamos passar a reunir mensalmente. Agora, em abril nós temos outra, em maio nós temos outra reunião para que a gente possa acelerar esse processo junto com as bancadas e realmente incluir o Cerrado como um patrimônio nacional. Para que o telespectador entenda melhor, Jaqueline, você podia explicar o que é essa PEC, qual é o eixo dela? Então, assim, é importante colocar, né, porque todos os outros biomas foram incluídos na Carta Mater, né, na Constituição nossa. E o Cerrado e a Caatinga ficaram de fora. Acho que essa é uma dívida social do Brasil conosco. Né? Deixar de fora o Cerrado e a Caatinga é uma dívida social e ambiental. E, então, agora, nós estamos trabalhando já há algum tempo, é uma lei que foi apresentada, né, pelo deputado federal Pedro Wilson, para que esse projeto, essa emenda, pudesse ser uma emenda constitucional mesmo, entrasse como... Para entrar na Constituição. Para entrar na Constituição, né, o Cerrado e a Caatinga como patrimônio nacional. Então, agora, nós temos esse foco, é claro que nós temos outros focos, inclusive o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é um instrumento que surge agora no novo Código Florestal. Nós estamos aguardando um decreto da presidência para continuar as nossas ações. Então, é um instrumento que realmente nos garante uma maior rede de proteção do bioma cerrado. E como você disse mesmo, Anisley, parece assim que o Cerrado foi aquele bioma abandonado. Então, há muito tempo que outras pessoas de outros países descobriram a potencialidade do Cerrado e estão investindo nisso. Então, hoje, por exemplo, o que uma criança, um jovem no Japão sabe sobre o Cerrado, os nossos não sabem. O que um jovem dos Estados Unidos sabe sobre o Cerrado, os nossos não sabem. Até porque eles estudam muito em torno das lições práticas, em torno da vida prática. E isso é vida prática, você saber o que um bioma pode te dar em alimento, em sustentabilidade, em biodiversidade, em clima, em ar, né, em solo, isso é muito importante, porque aí você passa a valorizar esse bioma. Então, o bioma cerrado passou a ser valorizado por tudo isso. E na COP da Índia, que o tema era a COP da biodiversidade, Goiás participa dos governos subnacionais da ONU por causa da sua biodiversidade. São 4 estados brasileiros e nós estamos entre os 4. A questão indígena e do negro que mora em áreas rurais, né? Como é que vocês veem isso? Vocês acham possível se preservar ou é uma questão de tempo para
essas áreas virarem turismos, indústrias? Vocês, eu não sei quantas pessoas você está colocando. Agora, assim, eu vejo que é possível, sim, fazer essa preservação. Nós temos comunidades tradicionais em Goiás, eu tive a oportunidade de fazer algumas ações com as comunidades quilombolas e acompanhar, inclusive, a agricultura de subsistência que eles têm. Então, assim, é possível, sim. Agora, existe algumas ações que têm que ser feitas, né? As regularizações fundiárias que são necessárias fazer em Goiás, e nós estamos, junto com o Tribunal de Justiça, já num comitê discutindo todas essas ações e como é que nós podemos atender essas comunidades e atender a preservação do meio ambiente. Nós temos estudos com outros institutos que já estão aí propondo corredores ecológicos em Goiás, que é muito importante. Os corredores ecológicos, eles vão realmente propiciar a migração dos animais, a biodiversidade. Então, esse é um assunto importante que a gente precisa estar atento, sim. E a questão dos rios navegáveis? Tem jeito, esse Rio Araguaia e o Tocantins, há possibilidade deles se tornarem navegáveis comercialmente, assim? Luiz, essa questão, acho que nós temos aí um posicionamento em relação aos rios navegáveis. É preciso realmente um estudo aprofundado, porque a gente já sabe que o Rio Araguaia tem dificuldades para navegabilidade, então nós todos sabemos. Então, assim, é preciso estudos apurados para você liberar a navegabilidade nos rios. Mas do ponto de vista ambiental... Dentro do plano estadual de recursos hídricos é que vai dar essa condição. Se nós formos ver dentro do ponto de vista ambiental, aí o que nós queremos preservar? Qual que é o nosso foco dentro do ponto de vista ambiental? Porque hoje você não permite a navegabilidade, entre aspas, dentro do Araguaia. Porque entram lanchas dentro do Araguaia e jet skis imensos dentro do Araguaia. Então, tanto em temporada quanto fora de temporada, temporada de férias, mas depois que passa as férias também. Então, isso existe hoje e está liberado. Nós precisamos ter muita sensibilidade, e eu digo não só nós que somos responsáveis pela gestão ambiental e dos recursos hídricos, mas também o usuário. Quem vai para lá com a sua lancha, ele tem que ter um entendimento maior do que é o Rio Araguaia e para que ele serve. Então, tem que ter muita sensibilidade para a gente discutir tudo isso. Desarmar um pouco, E essas ações são perenes, elas estão acontecendo, porque eu já ouvi falar assim, até de que estavam fazendo obras no Araguaia, Aí viram que não dava, que ele areava. Realmente ele não tem... Então eu fico... O Tocantins é um outro rio que eu também conheço, mas não tem muito em Goiás, Ele é mais pro Tocantins, que foi até uma divisão que deixou Goiás enxuto, Com estradas boas. Goiás é um estado que eu vejo de maior potencialidade no Brasil, em todos os sentidos. Sim. Você também também vejo assim, Luiz. Por falar em Araguaia, que é também o patrimônio de Goiás, que é muito difundido no Brasil inteiro, essa questão da pesca, de crimes ambientais que a gente infelizmente vê muito no Araguaia, tanto em época de temporada como fora. Como que é as ações da Secretaria quanto a isso? Nós temos uma ação que também foi instalada em 2011, que chama Araguaia o Ano Inteiro. Então, esse Araguaia o Ano Inteiro, nós temos ações o ano todo no Araguaia, nos postos de fiscalização e dentro do rio. Quando nós chegamos na época dos feriados, aí nós já temos
as ações para os feriados. Então, a gente aumenta o nosso contingente de pessoas lá no Araguaia, porque realmente o foco, o trânsito é maior, né? Tanto de pessoas, e aí nós precisamos aumentar o nosso contingente lá no Araguaia para fazer toda a fiscalização no curso do rio. Então, esse trabalho acontece e, infelizmente, nós temos ainda autuamos muito no Araguaia, né? Ainda multamos muito no Araguaia, infelizmente, mas é bem menos do que antes. A gente tem diminuído, mas ainda é Na verdade, vocês que são os gestores, né? E principalmente você que é secretária da área, se debate com pelo menos 2 conflitos, dentre outros, que é a política de licenciamento ambiental e a fiscalização para o bom uso dos nossos recursos naturais. Como é que é exercer isso? Quer dizer, você tem que empreender, tem que imaginar um desenvolvimento sustentável, ainda tem que lidar com essa demanda que ela é frequente, quer dizer, ela é um polo constante de atrito e de desentendimento. Olha, Renan, nós temos, na questão do licenciamento, é muito interessante a consciência que nós fomos construindo dentro do órgão, porque realmente existe assim um cuidado, um zelo muito grande dentro da secretaria para fazer um licenciamento. Então, são muitos procedimentos, né? Então, nós precisamos padronizar procedimentos e dar responsabilidade para quem é o licenciado. Porque quando nós chegamos, o que a gente percebeu é que parecia que a licença era nossa. A licença não é do licenciado. Sim. Então, a licença é do licenciado. Se ele descumprir as condicionantes daquela licença, ele vai estar descumprindo uma lei e aí ele vai ser penalizado por essa lei. Então, essa mudança de consciência tem feito muito bem para a SEMAR, porque a gente tem crescido nas nossas ações, nos nossos procedimentos, no licenciamento. A fiscalização é o complemento desse licenciamento, né, em algumas áreas. Sim. Porque é através da fiscalização, que é a fiscalização pós-licenciamento, que a gente vai averiguar se as condicionantes estão sendo cumpridas. Então, realmente, isso trouxe para nós uma credibilidade, uma segurança dentro da secretaria. Então, hoje nós temos... Até porque houve necessidade de um saneamento. Isso, houve necessidade. Acho que no começo desse governo Marconi, né? No começo do governo houve um saneamento e isso foi muito bom porque nós criamos uma interlocução saudável com o setor produtivo do estado de Goiás, né? Tanto o setor do agronegócio, e com todos os setores. Então, nós criamos essa interlocução e hoje nós temos as pessoas querendo que este órgão funcione bem, atenda bem e que tenha uma diligência dentro do órgão. É porque houve outras ocasiões, em outras situações, que era uma zona de conflito permanente. Quer dizer, o empreendedor achava que havia rigor na política do órgão que cuida do meio ambiente em Goiás. E às vezes não era bem isso, né? Quando também induzia práticas irregulares, vocês foram obrigados a fazer uma ação muito enérgica no começo do atual governo, Marconi Perillo, para limpar a área, vamos usar uma expressão bem objetiva, e funcionar a política de licenciamento com credibilidade. Foi difícil, né? Foi difícil, foi uma construção difícil, foi uma construção que... Aí tem a interlocução que você está dizendo, ela funciona efetivamente. Efetivamente, e essa construção, ela foi feita durante esses 3 anos de gestão e nesse ano agora é o ano da colheita. Nós plantamos muito, trabalhamos muito para fazer todo esse saneamento e para construir efetivamente a política ambiental do estado de Goiás, que hoje tem um reconhecimento, né, tanto em todos os organismos de meio ambiente, a ABEMA, o CONAMA, o Ministério do Meio Ambiente. Jaqueline, nós vamos agora para o nosso último bloco comercial. A gente volta já com o quarto e último bloco deste Roda de Entrevista de 22 de abril de 2014. Esta é a edição 596 do programa. Já aqui para finalizar com a Jaqueline Vieira da Silva, secretária de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.